Começando mais um Câmara Debate aqui pela TV Câmara. O assunto de hoje, voltamos a discutir, a conversar a respeito de regularização fundiária. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o vereador Antônio Pérez, Toninho, que inclusive lançou uma cartilha, Sua Casa Legalizada, Seu Bairro Estruturado, e junto, o primeiro secretário municipal de habitação, no momento que a secretaria foi criada e existia, no momento ela está extinta, virou um departamento, o Paulo Lopo. Vereador, obrigado pela presença. Nós que agradecemos esse espaço para que nós possamos divulgar, apresentar para a sociedade, para a comunidade, a respeito da nossa cartilha da regularização fundiária. Essa cartilha foi de uma linguagem simples, um processo acessível, para que as pessoas possam tomar conhecimento da sua situação. Verificar se seu bairro, a sua vila, a sua rua está estruturado ou não. Se a sua moradia está legalizada ou não. E nós, desde o processo eleitoral, era um compromisso meu de campanha a questão da regularização fundiária. Eu tenho, no ano passado, tenho feito todo um trabalho também, e este ano, a respeito da regularização fundiária. Depois de um estudo, chegamos à conclusão que tinha que ter um informativo. Tinha que ter um informativo para fazer uma apresentação. O que é a regularização fundiária? E hoje a conversa aqui com o Paulo Lopo, um ex-vereador dessa casa, um arquiteto urbanista, que conhece bem, tratou a respeito do plano diretor da nossa cidade, tratou como secretário, sabe bem dos loteamentos, das áreas irregulares, que daí da importância que tem de nós fazermos essa apresentação, Paulo. Essa apresentação para a comunidade. O que é a regularização fundiária? Até porque às vezes, como essa questão da regularização tem alguns termos que se tornam bastante técnicos, é importante que isso se popularize, se torne acessível para a grande maioria da população, não é verdade? Exatamente, porque a partir de uma apresentação, qual é a situação atual de Pelotas hoje? Hoje em Pelotas, Paulo, nós temos, como tu sabe, nós temos mais de 150 loteamentos irregulares. São em torno de 40 mil imóveis irregulares. Uma população, estima em torno de 100 mil habitantes do município de Pelotas, enquanto nessa situação, totalmente irregular. Então, nós sabemos as prioridades do governo, sabe a prioridade da questão da saúde, a prioridade da questão da educação. E eu entendo também que a regularização fundiária tem que estar na meta como uma questão prioritária também, porque atinge muitas famílias, muitas habitantes, municípios das nossas cidades encontram nessa situação. A regularização fundiária, a gente estava comentando antes aqui, a questão dos serviços públicos. A partir do momento que o seu bairro está estruturado, está regularizado, nós temos serviços públicos. Quais são os serviços públicos? O saneamento básico, a iluminação, a denominação de rua. Muitas áreas irregulares na nossa cidade, loteamentos antigos, que as pessoas já estão consolidadas lá há 20 ou 30 anos, ruas que as pessoas não recebem a correspondência em casa. É que durante muito tempo, o Paulo pode nos ajudar também aqui, em Pelotas se conceitou que a criação de núcleos, bairros era uma rua, as pessoas ocupavam o entorno, mas não estavam devidamente regularizadas, muitas vezes não tinham água, não tinham luz, não tinham iluminação pública, e ia se criando, na verdade, todas essas ocupações em Pelotas. Paulo, foi um prazer ter aqui, arquiteto, ex-vereador, primeiro secretário de habitação, tinha números também da época. Obrigado, Paulo, pela presença. Gostaria de agradecer o convite do vereador Antônio Pérez, uma pessoa que eu fui conhecendo ao longo da vida, minha vida profissional, minha vida aqui na cidade de Pelotas, também um prazer estar aqui na TV Câmara, retornar, conversar com o Edson também, e falar de um tema que faz parte aí da trajetória da vida do Antônio Pérez, enquanto pessoa, enquanto profissional, que sempre atuou junto ao cartório, então, portanto, ele sempre teve isso no dia a dia, no cotidiano dele, e se transformou vereador
aqui em Pelotas em cima dessa bandeira, uma das principais bandeiras, é claro que com outras qualidades pessoais e todas as relações que ele estabeleceu aqui na cidade, o tornaram um vereador e trazendo essa pauta para a cidade, né? Eu acompanho muito esse tema, né? Através da arquitetura, do urbanismo, através da política, né? A gente percebe que Pelotas, assim como o Brasil, como de forma geral, e a gente pensa que é só Pelotas, né? Eu tive a oportunidade, enquanto secretário, enquanto vereador, de ter participado dos fóruns nacionais pela reforma urbana, né? Aliás, nós tínhamos na época uma Frente Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana, a FRENAVRU, para atrair mais vereadores para essa luta, né? A luta da terra, a luta da regularização fundiária, a luta da moradia, né? Principalmente para quem? Para a maioria da população que mora nesses assentamentos, né? Que mais precisam de política pública. Portanto, essa questão de 40 mil imóveis em Pelotas é uma realidade do Brasil, né? As cidades de São Paulo, por exemplo, que a gente pensa, não, São Paulo tem muito mais dinheiro que Pelotas, circula muito mais dinheiro, portanto deveria ter esses temas resolvidos. E não é verdade, né? Nós temos trabalhos feitos por arquitetos urbanistas que fizeram pesquisas, como a Raquel Ronick, partindo da seguinte tese: cidades mais ricas, né, onde tem mais dinheiro, portanto, esse problema da regularização, esse problema da serviço, infraestrutura, estariam melhores resolvidos e as pessoas viveriam melhor. E não é verdadeiro isso. Por quê? Porque o país passou por muitas décadas sem uma política habitacional. Acabou o sistema financeiro da habitação, acabou o BNH e as prefeituras e o país foi largado, né, para que cada unidade da federação, cada município por si só começasse a enfrentar esse tema. Como é que Pelotas enfrentou? Através dos grandes loteamentos, né, públicos, né, o Navegantes 1, Navegantes 2, depois o Dunas, depois o Getúlio Vargas, e uma série de loteamentos feitos pelo poder público municipal para tentar atenuar o problema da moradia. Então nós não tínhamos uma política de financiamento, nós não tínhamos a questão do planejamento urbano no Brasil como uma coisa importante para a cidade, não tinha política, né? A política acabou, né? Então, e o problema se agravou, principalmente para Pelotas, né? Pelotas que teve seus surtos de desenvolvimento na década de 70, que terminou no início dos anos 80 com a indústria conserveira, que trouxe muita gente dessa região para Pelotas, né? Se nós olharmos os nossos loteamentos, vereador tem certeza que sabe, muita gente é de Pedro Osório, Piratini, de Canguçu. Até porque tem aquela coisa de não ter ocupação nas cidades dos arredores, vamos transferindo para cidades maiores, que isso é uma tendência também no Brasil, claro, né? Para tentar a ocupação e aí, né, vai e na verdade nós estamos vivendo de novo esse ciclo, porque em função do desenvolvimento de Rio Grande, em função da BR, em função de todos os investimentos que o governo federal anuncia e está fazendo aqui em Pelotas, nós temos de novo, né? Só que agora existe um programa nacional, o programa Minha Casa Minha Vida, existe planos diretores, existe legislação, estatuto da cidade, não existia. O estatuto da cidade é uma lei que... é tão burocrático, na verdade, a gente, assim, como eu não tenho uma formação que vocês possuem, a gente busca informação, conversa com as pessoas, mas o processo de regularização parece tão burocrático, tão moroso, né, para que as pessoas possam... Nós temos o Dunas há quanto tempo existe na cidade, o Getúlio Vargas, o Navegantes, e até hoje são consideradas áreas irregulares, que não estão devidamente legalizadas. Isso é falta de política? Isso é uma questão de legislação? O que exatamente vocês definem? Eu te diria o seguinte, na verdade, nós temos iniciativas em vários governos, né, com relação ao tema da regularização fundiária. O que eu entendo é que nós não temos uma prioridade e nem tínhamos financiamento para essa política, porque não adianta você querer fazer uma determinada política que você, quando vai olhar o orçamento do município, cadê as verbas para fazer? Quando tu vai olhar o governo do estado, do governo federal, onde é que estão? Qual é a política, onde estão os investimentos para que tu possa resolver os problemas, não é? Porque a regularização fundiária, ela envolve, primeiro, resolver o problema da propriedade, né? As que são públicas, municipais, são mais fáceis, mas as que são do Estado envolvem negociações. Quantas áreas do Estado, eu, por exemplo, estive em Porto Alegre negociando
com o secretário estadual da habitação. Né? Aí você vai para lá, você negocia, aí pertence a uma determinada estatal, né, que tem que mandar para a Assembleia, que tem que votar um projeto, e depois muda o governo, não tem continuidade, as coisas, ou seja, essa continuidade administrativa, né, ela atrapalha muito. Muitos processos foram começados, né, há pouco o Toninho estava me dizendo antes de começar a entrevista, perguntando, Paulo, e a Vila da Palha? Houve um trabalho, Edson, feito pelo Tribunos da Cidadania, que eram estudantes do direito e estudantes da Faculdade de Arquitetura. Eu, quando cheguei como secretário, a primeira coisa que aquela turma fez foi me entregar o trabalho pronto. Paulo, está pronto. Levantamento urbanístico, o levantamento das famílias, agora você tem que encaminhar para o More Legal. Né? E eu, de pronto, né, peguei aquilo, fiz os devidos encaminhamentos e ocorre que havia uma questão ambiental na área, né? E a secretaria, no momento, né, tinha contrariedade por ser um assentamento à beira do Pelotas e, portanto, levantou questionamentos. Bom, nesse meio termo, terminou o governo. Não é? Quem veio depois não se preocupou em dar continuidade. Então, nós temos problema de política, problema de financiamento, nós temos problema de falta de continuidade administrativa. Né? Por exemplo, o vereador Toninho tem trabalhado muito na questão do Dunas. Eu sei que, inclusive, fez vários questionamentos. Dá para identificar algo semelhante ao que o Paulo está relatando? O que exatamente? Porque para que as pessoas tentem entender o que acontece nesse processo. Certo. Como nós estávamos tratando, nós temos essas áreas públicas, né? O Dunas, nós, através de uma audiência pública que foi feita aqui nessa casa lotada, mais de 300 pessoas, né? Os moradores do Dunas, estava a Universidade Católica, a Prefeitura, a Câmara. Naquela audiência pública, né, fizemos o Comitê da Regularização Fundiária. E foi uma das iniciativas, né, em virtude de que tinha a Geocenter, uma empresa que tinha sido contratada para fazer a regularização do Dunas, mas fez uma forma georreferenciada, que é para a zona rural, não para a zona urbana. Ponto. Foi feito um convênio agora da Universidade Católica de Pelotas com a Prefeitura para a regularização do Dunas. Só que são 2.620 lotes. Para regularizar o Dunas tem que ser regularizado todo. Muitas pessoas, a pessoa já passou na minha quadra, já posso fazer escritura? Não. Só vai poder fazer depois, tiver no seu nome, quando tiver regularizado o todo. Isso demora com questão de tempo. O que nós temos, Edson, legislação se tem. Tem legislação, não precisa de leis. Tem do programa Minha Casa Minha Vida, tem uma parte da regularização fundiária, que é a Lei 977. Essa regularização é uma das formas de tu agilizar mais. Tem financiamento, hoje nós, como fizemos naquela vez, do papel passado, financiamento do papel passado do governo federal, tem 100 milhões para investir na regularização fundiária. Só serão investidos aqueles que tiver os projetos mais adiantados, ou seja, a questão da topografia, levantamento, encaminhar o Ministério para obter esses recursos para dar andamento. Muita coisa dá para ser feito, né, que precisa de financiamento, mas tem muitas coisas que dá para ser feito com vontade política, realmente, vontade política. Nós temos, nós temos 150 loteamentos regulares, mas o PPA, o plano plurianual, serão 25 áreas, né? Mas essas áreas deram prioridade às áreas públicas. Com o Comitê da Regularização Fundiária e a Defensoria Pública, através do Dr. Igor, tem sido um grande parceiro conosco para nós tratarmos também dessas áreas particulares. Essas áreas particulares que são Vasco Pires, uma série de loteamentos irregulares, particulares que o loteador faltoso vendeu o lote e não regularizou, não fez o levantamento, não regularizou, até às vezes não por culpa dele, também pela Lei 6766, cria uma série de obstáculos que a pessoa não tem como dar aquelas infraestruturas. Bom, acarretou ao poder público. Então, as pessoas desses loteamentos também podem procurar o nosso gabinete, através da defensoria, nós ver que nós possamos adiantar, Paulo, levar técnicos, fazer o levantamento, quais são os moradores, fazer o levantamento topográfico, fazer o memorial descritivo e apresentar à prefeitura, como foi feito aos tribunos. Claro. Que o nosso mandato tem essa preocupação, o que está posto de regularizar 25 áreas públicas, está bem.
e nós estamos cobrando e queremos ver um andamento o quanto antes dessas áreas. Vai ser ao longo desses 4 anos de mandato. Mas nós também temos essa preocupação com esses outros moradores das áreas particulares. Daí do nosso informativo. Daí de nós apresentar esse informativo nos bairros, aos moradores que procurem, que nós estamos fazendo esses levantamentos. Vamos para o intervalo, depois o Paulo também vai, claro que tem outras questões, mas quando as pessoas não têm nascem, não têm uma certidão de nascimento, elas vão no cartório e é tudo tão fácil. Aí se elas têm uma área irregular, aí o memorial descritivo, vai para a prefeitura, o técnico avalia, é burocracia, vai para o cartório aí, dependendo do cartório também o negócio é complicado. A questão ambiental, e aí vai, né? E aí a gente vê todo esse tempo áreas e mais áreas que existem, de fato, mas não existem de direito, né? Então, mas nós vamos seguir nesse assunto depois do intervalo, e a gente quer saber do Paulo também a curiosidade seguinte: quando foi criada a Secretaria de Habitação, o quadro já era semelhante? Depois do intervalo, o vereador Antônio Pérez prossegue no Câmara Debate aqui na TV Câmara. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Começando o segundo bloco do Câmara Debate aqui na TV Câmara, no intervalo a gente fica conversando, né? E aí eles estão tentando me explicar, porque eles têm esse conhecimento. Não, mas tem o rito processual, tem os encaminhamentos. Mas é muito demorado isso, meu Deus do céu. Paulo, quando tu assumiste, houve a criação da Secretaria Municipal de Habitação, como é que era? Tu lembra como é que era já esse quadro? O vereador Toninho traz os dados, o que acontece atualmente no município. O que era aquele quadro? A secretaria foi criada justamente por essas demandas existentes na época? Na verdade, a Secretaria de Habitação era uma convicção que a gente tinha que montar no município uma estrutura, uma inteligência para começar a enfrentar o tema da irregularidade fundiária e o tema da habitação. Tanto que ela foi desarticulada e está dando a confusão que está dando que falta referência em relação a uma área importante. Esse é um tema que outro cria uma estrutura e uma inteligência, por mínima que seja, para pensar e articular e fazer a política, né, e captar recursos para essa área, ou tu não vai conseguir resolver esse problema, né? Ele vai ser diluído dentro de todos os outros problemas que tem o município, né? Ou seja, você acaba não dando uma prioridade para o tema. Quando a gente disse que criaria uma secretaria, ou criou, é porque nós achávamos que esse tema da regularização fundiária e o tema da habitação eram temas prioritários. Por isso, administrativamente, se criou uma secretaria. Mas já existia Dunas Navegantes, Getúlio Vargas, então já existia uma série de problemas que hoje eles permanecem ainda. Claro. Eu vou te dizer uma coisa. A primeira solicitação que me foi feita pelo prefeito, é interessante essas coisas, a gente relatar. E a gente vivia, vereador, uma situação assim, mas muitas áreas, inclusive a da HP lá, do Novo Milênio, Belo Horizonte, uma série de áreas, lá 22 de Maio, que pertenciam a um grupo privado aqui na cidade, nós tínhamos vários processos ganhos de reintegração de posse pelos donos da área. Então, a primeira ordem, vamos dizer assim, que eu recebi enquanto secretário, por favor, vá aos processos e informe no judiciário que o poder público municipal quer que as pessoas permaneçam na área e, portanto, quer começar um processo de negociação para que ninguém saia dos locais onde estejam morando, certo? Então isso eu fiz nas áreas privadas, fiz nas áreas do Estado que também estavam com reintegração de posse contra os moradores, por exemplo, Salgado Filho, se não me engano, Salgado Filho 2, era da FEBEM.
Então eu fiz nas áreas privadas do município, nas áreas do Estado que estava ocupada, para primeiro frear o processo de retirada daquelas famílias. E isso foi feito, é só pegar os processos que existem junto ao fórum que foi a primeira ação. A segunda ação... Porque tem uma ação de governo que pode ser assim, ó, ou eu cumpro, vou desapropriar e tirar todo mundo, ou... Claro. Ou eu vou propor uma regula que as pessoas permaneçam e vou tentar negociar e regularizar. Claro. Ou eu desconheço o assunto, faço de conta que desconheço o assunto, é o Poder Judiciário que está mandando e, portanto, eu não tenho o que fazer. Não. Nós criamos a secretaria, a primeira coisa que fiz foi percorrer o fórum e os processos e, em nome do prefeito lá, exprimir a nossa vontade. Nós queremos que a população de Pelotas fique onde está. E vamos dar jeito de negociar por troca de impostos, por outras áreas, né, negociar com o Estado. E fiz, foi uma das primeiras coisas que eu fiz enquanto secretário. Lembra quantos lotes tinham na época já, Paulo? Olha, eu sei que faz algum tempo, mas não tenho uma ideia. Olha, eu vou te dizer o seguinte, que é esse que se confunde ao longo do tempo, porque uma coisa é tu manter a população em cima das áreas. Outra coisa é tu resolver o problema da propriedade, que em muitos casos foram resolvidos, negociado com o governo do Estado, negociado com a iniciativa privada. O loteamento 4 de agosto foi 4 de agosto. Então teve uns loteamentos que estavam em situação irregular, que foram regularizados. Claro. Né? Como são muitos loteamentos irregulares, esse governo vai regularizar alguns. Espere e nós vai fazer. Mas ainda vai permanecer um número muito expressivo ainda a ser regularizados. Então, nós estamos acompanhando, fiscalizando e estamos dando a nossa contribuição de que forma a gente pode adiantar essa documentação. A respeito do novo milênio, foi feito um decreto de desapropriação, só que não foi feita a desapropriação, foi feito um decreto na época para demonstrar, olha, o poder público tem interesse, tem um interesse dessa área, tem interesse em regularizar essa área. Né? Mas ainda está em tramitação. Está em tramitação, porque era da massa falida. Né, tem negociação de valor. O que eu tenho a dizer? Cada área tem a sua história. Cada área tem uma situação particular para regularizar. Claro. Né? Cada área tem... Mas nós temos também... É um processo, às vezes as pessoas dizem, mas é burocrático, dificulta, mas pela legislação 6766, são mais de 20 itens que precisa fazer. Mas tem outros instrumentos que não há necessidade de cumprir esses 20. Vamos supor, pelo programa Mora e Legal, são somente 3 itens. Qual é? Uma planta aprovada pelo poder público, um memorial descritivo e um profissional habilitado. E está pronto. Apresenta aí pelo programa Mora e Legal que foi feito. Por isso, da nossa cartilha, para nós orientar, as pessoas nos procurar, nós vamos distribuir, procurar o nosso gabinete, que nós vamos estudar, Paulo, área por área. Caso a caso, para dar orientação para as pessoas. Olha, a sua situação, o seu loteamento, conjuntamente com os moradores, com a associação dos moradores, é esse o caminho. E vão trabalhar em cima desse caminho. Porque muitas vezes as pessoas têm essa desinformação e não sabem nem o que fazer, né? Claro, mas deixa eu voltar uma coisa que tu colocou aqui antes, que eu acho que é uma grande confusão. A gente sempre cita os mesmos loteamentos como irregulares. Certo? Só que a irregularidade fundiária, ela tem vários aspectos, né? Ela tem desde a propriedade, que eu estava te falando, a primeira coisa para resolver, tem que resolver o problema da propriedade. Tem que negociar com quem é dono, tem que tornar ela pública, entendeu? Tem que resolver esse problema. Segundo, tem que ter um projeto urbanístico, né? Lá. Terceiro, tem que comprovar que as pessoas estão lá em cima, não é? Depois tu tem que mandar para o fórum, que vai mandar para o registro. Então, uma série de etapas que tem que ser feitas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Bairro Navegantes, né? Eu, enquanto secretário, entreguei 800... Era um termo para o cartório fazer o seu registro. As pessoas tinham um contrato, aquela coisa toda. Nós entregamos, fizemos uma solenidade ali no Cruzeiro, ali na Neto, ali, com 800 famílias e entregamos para elas. Está aqui a sua autorização de escritura.
Portanto, dentro do Navegantes, a maior parte do Navegantes está regularizado, do ponto de vista legal e do ponto de vista contratual. Eu acho que o Navegantes Ainda- 3 hoje que permanece irregular É, ainda, né? mas ainda, não é só o Navegantes 3, ainda tem áreas verdes ocupadas dentro do Navegantes 3 que eu acho que não fazem parte. Entendeu? Ainda tem pedaços. Por isso, quando o pessoal fala Navegantes, tá, mas não é todo Navegantes. Tem muita gente já lá com. Mas o Navegantes 2, que é a maior parcela, está regularizado. Exatamente. É que é o seguinte, quando se coloca assim, cita aquela coisa toda, parece que não é bem assim. Né? Alguns, o problema da propriedade está resolvido. Outros, está feito o decreto. Outros, não foi pago a desapropriação. Foi iniciado o processo, não foi concluído. Não é? Então, todas essas áreas que são citadas, em algum momento os governos tiveram algum tipo de ação. Pelo menos para a população ficar em cima. Entendeu? Mas só que esse processo é um processo contínuo. Tem que resolver a propriedade, tem que ter projeto urbanístico, tem que comprovar que as pessoas que estão lá em cima estão lá em cima a tempo, tem que ter, levar registro, né? Então essas áreas estão paradas em algum ponto desses, não é? Mas se cita, está irregular, e claro, porque não completou todo o processo, que é um processo longo. Não significa que não tenha havido nenhum tipo de ação em cima daquela área. Eu estava falando aqui antes no intervalo, eu gostaria até de citar para as pessoas que estão nos assistindo, para o vereador, nós fizemos uma ação que mostra que nós temos que pressionar o poder público municipal, a população, né, que tem essa necessidade, até para abrir mais serviços, para ter acesso ao mercado, para ter acesso ao financiamento, que muita gente que mora nessas áreas não consegue pegar um financiamento porque, bueno, não tem propriedade. Como é que vai pegar para construir uma casa dentro de um terreno que ela não tem registro? Não é? Então, essa população que mora nessa área, ela está fora da possibilidade de financiamento para sua habitação, melhoria dela. Né? Eu vou no banco, quero abrir uma conta, um empréstimo, mas eu não tenho CPF, não tenho identidade, eu não tenho registro, para que as pessoas entendam. Elas, legalmente, essas áreas não existem. Exatamente. E o banco não pode financiar uma construção em cima de um terreno que não tem legalidade. A primeira coisa que o banco, a Caixa, vai te pedir é um projeto aprovado. Para te ter um projeto aprovado, tem que comprovar a propriedade. Como é que tu comprova a propriedade? Então, as dificuldades que isso gera são muito grandes. Mas, eu estava me lembrando aqui, estava contando para o vereador no intervalo, que tem um dos bairros que a gente ajudou na regularização fundiária, que o vereador também já vi que está trabalhando nessa direção, porque a regularização fundiária pode o poder público fazer, mas pode ser uma associação de moradores, pode ser uma ONG. Eu já ia perguntar, as pessoas dependem só da prefeitura? Não. O problema é que as pessoas que moram nessas áreas, elas são muito carentes. E elas são muito carentes, não tem dinheiro para pagar um topógrafo, para pagar um arquiteto para desenhar, para fazer a descrição, para fazer os memoriais, para pagar um advogado para fazer o encaminhamento. Então, eu cito sempre o exemplo da Benjamin Gastal, que é um loteamento privado, feito ali do lado do postinho da Fragete. Né? Tem até uma praça no centro, onde mora até hoje o ex-vereador Laíro de Matos. E me lembro que ele chegou na secretaria por fora do orçamento participativo, porque nós ordenávamos as regularizações fundiárias de acordo com a participação da população. Ela que dizia lá que queria fazer isso, né? Claro, a gente fazia um trabalho também junto nas assembleias de conscientização, porque senão o povo não sabe nem o que tem que pedir nas reuniões, né? Não sabe que a regularização fundiária tranca ela de uma série de coisas. Então a gente explicava, o pessoal optava. Então esse pessoal que inclusive nem foi no orçamento participativo me procurou para nós queremos regularizar a Benjamin Gastal. Como fizemos? Fizemos uma reunião na Associação de Moradores do Fragete, com o ex-vereador, né? E dissemos, olha, nós não temos o topógrafo para fazer, mas nós temos profissionais que nós conhecemos que fazem esse tipo de serviço. Me lembro que o profissional cobrou R$80 de cada família, não me lembro se eram 150 ou 200 famílias no local. Esse topógrafo lá, inclusive, parcelou para as famílias em 2 vezes de R$40, né? Foi lá, fez todo o trabalho, fez todo o levantamento. Nós pegamos a assistente social da prefeitura, juntamos toda a documentação que comprovavam que eles estavam lá, morando naquele endereço. Pegamos a nossa assessoria jurídica da época na secretaria e enviamos para o fórum. Né? E em 120 dias, através do Mora Legal, todas aquelas pessoas tiveram, então, seus imóveis regularizados. Em 120 dias? 120 dias depois que deu entrada no fórum, certo. Que tem o processo... Mas, de qualquer forma, é um tempo relativamente curto, né? Claro, mas teve o tempo aquele de levantamento, de entrar nos terrenos, de medir, de fazer a descrição, né? Mas foi muito rápido que se fez aquele tipo de atividade, o que mostra que a população pode, através de outras organizações, produzir
a regularização, né? E a dificuldade que a gente vê no poder público é a descontinuidade administrativa, né? Isso é que a gente vê, né? Quando a gente virou as costas da secretaria, muitos dos processos não eram mais prioritários, outras coisas viraram prioridade. Isso é um problema que a gente tem na administração pública. As visões mudam em relação, né? E a população não acompanha. Fundamentalmente, a população tem que acompanhar, né, o processo para que não se perca. Por exemplo, a gente estava fazendo a regularização da Vila Francesa. A gente fez o levantamento, vereador, de todos os lotes da Vila Francesa, né, e chegamos a encaminhar o processo à Procuradoria Jurídica do município para, então, fazer a formalização para mandar ao fórum. E nesse tempo o processo desapareceu. Então agora tu imagina, as pessoas vão aparecer de novo lá para medir de novo os terrenos das pessoas. Puxa, é complicado, né? Bastante complicado. A Vila Francesa era o leito da via férrea, né? Exatamente. Que era da rede ferroviária. E tinha aquele problema da rede ferroviária da localização das suas matrículas, dos seus imóveis, né? Que estava o nome da Companhia Francesa do Porto de Rio Grande. E essa dificuldade que também gera... Claro, tu vê que o vereador é tão informado porque ele participou desse processo, porque ele trabalhava no cartório. E eu tinha que ir lá, né? A Cláudia Camargo, que era a nossa cerveja, lá, conversava com ele, recebia as orientações Eu passava muitas orientações. Exatamente, do Toninho, para que a gente desse continuidade naquele processo. Portanto, ele se lembra perfeitamente. Agora estou do outro lado aqui. Agora estou do outro lado aqui para poder também comprovar o que a gente está dizendo, né? Comprovar e dar a minha contribuição. Dessa questão de ocupações irregulares, o município tem duas opções, né? Ou ele regulariza através do processo, ou ele oferece outras áreas. Aí tem o Minha Casa Minha Vida. Naquela época tinha o PAR, né? Mas que era um programa que era o PAR e o PSH, estou errado, não é isso? Era isso mesmo. O programa, na verdade, Edson, coincidiu a nossa chegada ao governo, a criação da secretaria, com o PAR sendo estendido para cidades com mais de 200 mil habitantes. Isso. Porque o programa de arrendamento residencial, que era uma cópia do modelo francês, era de 1998 no Brasil, implementado pelo Fernando Henrique Cardoso, mas só para as capitais. Quando nós chegamos no governo, ele foi estendido para cidades com mais de 200 mil habitantes, Pelotas pôde participar naquele momento, né? Só que atingia a população com 3, 4, 5, 6 salários mínimos. Né? Era um processo inicial, né? Era o processo inicial. Até me lembro que a primeira pergunta, onde é que vamos fazer o PAR? Eu disse, qualquer lugar que nós fizer, a carência é tão grande. Eu me lembro disso. Em qualquer lugar que nós fizer, a carência é tão grande, né? Hoje a gente já dá para pensar melhor sobre isso. O PSH era para a população que não tinha renda nenhuma. Exatamente. Né? Aí aconteceu o PAR, em seguida veio o Programa de Subsídio de Habitação de Interesse Social, né? E aí a gente direcionou para onde? Para o Getúlio Vargas e direcionou para o bairro Dunas, as primeiras 200 unidades para o Getúlio e para o bairro Dunas, que a gente tinha uma situação de as pessoas morando num lugar em moradias muita baixa qualidade, uma peça de madeira, né? Não tinham banheiros. Então a gente pegou a população que tinha relação com a secretaria, na verdade com o DUP. O DUP era muito maior que a secretaria, porque o Departamento de Urbanização Popular era muito mais antigo e teve muito mais vida administrativa. Então ele tinha relação com essa periferia, conhecia as assistentes sociais, conhecia as pessoas que realmente necessitavam. Então a gente aplicou primeiro nos loteamentos do município, né? Que era um dinheiro que vinha a fundo perdido, R$5.500, R$6.000, para produzir um módulo habitacional, né? Que foi construído em Pelotas, que foi entregue, e bom, depois o programa se transformou no Minha Casa Minha Vida, né? Exatamente. Nós vamos para o intervalo, depois nós vamos retornar no nosso bloco, ainda orientando mais as pessoas, mas é importante dizer o seguinte, a gente, quando sai para fazer umas reportagens, algumas matérias, vocês conhecem mais o tema, parece que Pelotas ainda não tem tantas subhabitações, porque na verdade tem locais da cidade que não dá nem para chamar de moradia, de habitação, né? E ainda tem muita gente vivendo de forma indigna na cidade, né? Tem a questão da regularização, mas tem muita gente que nesse momento merecia, que deveria já, né, ter sido encaminhado. Claro que é um grande, se entende que há um volume muito grande de moradias pelo Minha Casa Minha Vida sendo construídas nesse momento. Habitacional, né? Mas é muito grande ainda. Né? É que uma coisa leva a outra. No momento que tu regulariza a terra, tu valoriza, tem acesso a financiamento e tu melhora a casa. Só não pode fazer o que alguns estão fazendo. Recebe a casa, vende e volta para outra área. E isso, lamentavelmente, está acontecendo no município. Mas aí é uma coisa chamada
falta de fiscalização do poder público municipal, né? De não acompanhar se alguém que recebeu uma casa pelos programas habitacionais negocia, vende e vai ocupar uma outra área irregular, ou volta para a mesma área, como está acontecendo em alguns momentos aqui em Pelotas. Nós vamos para o intervalo, na sequência tem mais Câmara Debate aqui na TV Câmara. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Retornando com o terceiro e último bloco do Câmara Debate, estamos falando sobre regularização fundiária, mas dando uma passada geral na questão habitacional, né, do município. Os problemas, afinal de contas, tu tem uma ligação direta, né? Uma ligação direta que é justamente as pessoas procurando a legalização, a regularização, mas isso tudo vai resultar uma melhoria da qualidade habitacional. Com qualidade de vida, dignidade das pessoas. Segurança, o cara tem a propriedade, se sente seguro. Às vezes é 30, 40 anos da vida dele, Edson. Eu escutava isso quando era secretário, as pessoas vinham e me diziam, vereador, olha, eu passei 30, 40 anos da minha vida recebendo salário mínimo. É toda a minha vida que está em cima dessa terra. E eu estou com 65 anos e não tenho garantia de que esse patrimônio que está em cima da terra da prefeitura eu vou conseguir repassar para os meus filhos, para os meus netos, né? Portanto, é toda a minha vida que está ali e que não tem garantia nenhuma. Só vai ter quando tiver legalidade. Imagina alguém que comprou de outra pessoa que ainda investiu uma determinada posse, às vezes um numerário que juntou uma vida inteira. Sim. E aí não tem também nenhuma segurança em relação a essa questão da legalização, né? Claro. É tudo que a pessoa juntou, deixou de fazer, de lazer, entendeu? Tudo que ela poderia ter feito a mais, uma comida melhor para poder fazer a moradia e melhorar o lugar onde ela está morando. Esses contratos de gaveta funcionam ou não funcionam? Alguém que vendeu, que comprou, essas negociações que acabam acontecendo de áreas que são irregulares? Sim. A respeito disso aí, da segurança, a partir do momento que a pessoa tem o seu imóvel regularizado, vai ter a paz social. A pessoa tem a paz social na sua casa. Eu entrei dentro da minha casa, eu estou com segurança, uma paz social. É fantástico isso. A questão de contrato de gaveta. Tem várias formas de contrato de gaveta. Tem os contratos de gaveta dos imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal, né? O contrato, as pessoas financiam um imóvel e permanecem com aquele financiamento com a Caixa Econômica Federal e transmite para um terceiro. Como é que vai transmitir? Através de um contrato de gaveta. Isso é uma situação. Esses loteamentos irregulares também existem os contratos de gaveta. Eu tenho um loteamento, eu estou num loteamento irregular. Vou citar um exemplo, loteamento Getúlio Vargas. Fez um contrato lá com a prefeitura, né, está em nome de uma determinada pessoa, a pessoa tem a posse daquele imóvel. Para fazer, eu não tenho mais interesse naquela posse, vai sair, melhorou, quer comprar uma casa melhor, o que ele vai fazer? Vai fazer a transferência. Vai fazer a transferência através de contratos. Enquanto não tiver regularizado, vai fazer essa transferência através de contratos. Pode ser que na prefeitura a posse esteja em nome do primeiro, né? Do primeiro, e a pessoa que está na posse do imóvel lá já é um terceiro ou quarto através dos contratos de gaveta. Então, esses contratos de gaveta são várias formas de contratos de gaveta, né? O contrato de gaveta é isso, não está regularizado o imóvel, é uma das formas das pessoas ter uma segurança através desse contrato. Mas esse contrato só tem validade entre o A e o B, entre o adquirente e o transmitente. É só entre as partes. Não tem validade entre terceiros, entre o poder público, porque ninguém tem conhecimento. Só vai ter conhecimento
a partir do registro, a partir dessa área estar regularizada. A partir dessa área regularizada, aí sim, torna-se público. É um princípio do direito erga omnes, contra tudo, contra todos. Diga, Paulo. É que na área irregular o que acontece? Né? O cara não é proprietário do terreno. Pois é. Portanto, ele não pode transmitir aquele terreno ali, na verdade, porque ele não tem a propriedade. Geralmente nas áreas do município... Mas isso acontece muito, né? Geralmente o que nas áreas do município o pessoal faz é a transmissão da que foi construído em cima. Uma casa de alvenaria construída na rua 1, número 10, no loteamento X. Entendeu? É isso que tu encontra, porque ele não pode passar o termo de posse que ele tem, porque o termo de posse ele é dado perante uma legislação que estabelece uma série de critérios para que tu possa dar um termo de posse para uma família. Ele tem que comprovar a renda, ele tem que comprovar toda a condição social dele, ele tem que comprovar que ele não é proprietário de imóvel em outro lugar, para que ele possa ter acesso a um lote. Né? Agora, vocês imaginem, 100 mil pessoas hoje vivem em situação irregular. É 1/3 da população de Pelotas. É 1/3. 150 lotes, 40 mil imóveis e 100 mil pessoas vivem em situação irregular. Isso aí. E é uma realidade que não é, eu volto de novo a te dizer, Eu vou dizer que não é uma realidade de Pelotas, é uma realidade do Brasil. Mas 25 lotes é muito pouco também numa meta de um plano plurianual. E aí, mas De 150, Mas se não surgirem outros, né? Edson, tu acha que não vai ter outros? Pois é. Decorrentes de ocupação de área, porque as pessoas abandonam, né, as áreas. Às vezes os herdeiros estão... Eu já participei de processo de negociação com um herdeiro estava em Portugal, o outro estava na Argentina e o outro desaparecido. Como é que tu resolve? Heranças... Eu vou só te dar um exemplo para ligar com o momento que a gente está vivendo. Ontem o presidente do Brasil de Pelotas, né, que está negociando a esquina da Neto com o Juscelino Kubitschek para o posto de gasolina, perguntar, tá, mas como é que tá isso, ô presidente, essa coisa? Ah, pois é, aquela área que é a da Cancha de Sete, toda aquela esquina, o Brasil, por problemas financeiros, para que os seus credores não pudessem entrar no seu patrimônio, separou aquela área, certo? E passou para 40 e poucos sócios, torcedores. O que acontece? Alguns deles já morreram, que já passaram para segunda, terceiro e para quarto. Então eles estão há mais de ano atrás das pessoas para assinarem, para poderem negociar a esquina com o posto de gasolina, que por sua vez construirá a arquibancada para frente da Juscelino Kubitschek. Será toda desmanchada e feita nova. Só para te dar um exemplo do que acontece. Então, se tu olhar, a cidade está cheio disso, né? Cheio disso. De terrenos, né? Que as famílias, é tanto herdeiro e tanto problema que as famílias acabam abandonando. E as pessoas acabam descobrindo e acabam ocupando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, isso não vai parar. Dificilmente isso vai parar. Então a gente tem que ir trabalhando, regularizando, né? Controlando o espaço público. Porque se continuar dessa forma, com essas metas, não vai regularizar nunca. O que tem que ser feito? Porque eu tô falando porque se em 4 anos, eu não estou dizendo que é culpa da administração XYZ, eu estou tratando com metas. Se em 4 anos vão ser regularizados 25 loteamentos, vão ficar 125 fora outros que aparecerem, o problema não vai estancar, não vai ser... O Edson, assim, tem que regularizar essas áreas que já estão consolidadas. Tem o déficit habitacional na cidade, claro. Mas esses não pode deixar criar novos loteamentos irregulares. Claro. Não pode deixar. Aí tem que ter uma fiscalização do poder público. Quando tiver aquelas famílias naquela situação, tem que botar em planos habitacionais o programa Minha Casa Minha Vida para que seja atendida essas famílias. O problema é justamente isso, é fiscalizar. E planejar. Tem que ter planejamento futuro, não estamos correndo atrás do prejuízo. Porque eu falei, por exemplo, de áreas que eram irregulares, que o município transferiu famílias para a região da Barão de Mauá, ali, e que tem famílias voltando para a área onde era irregular, ou outras famílias já estão ocupando. Se não tiver esse controle, não vai solucionar. Claro, tem que ter, isso aí é sério e tem que ter essa fiscalização por parte do poder público. Tem que ter rotina. É isso que eu tenho dito, a palavra é rotina. Se não tiver rotina de fiscalização, de controle, conhecido pela população, como é que nós vamos controlar a cidade? E nós temos que ter planejamento futuro, tu tem que ter política habitacional para trás, para resolver os problemas atrás, e tu tem que ter para frente. Aliás, um dos grandes poderes que tem o município é legislar, organizar e fiscalizar o seu espaço. O município é um ente da federação.
que tem poder pelo Estatuto da Cidade para instituir o seu plano diretor, para controlar, para garantir a função social da propriedade, para desapropriar onde deva desapropriar, para abrir as ruas, fazer os loteamentos, né? O que ocorre? Essa é uma política nova no Brasil, na verdade recente, né? De 2010, aliás, de 2000 para cá, o Estatuto da Cidade, né? Que foi aprovado, é uma política recente que entra em conflito com os proprietários privados. Quantas áreas nós temos no município, que nós discutimos no terceiro plano diretor, desocupadas com toda a infraestrutura na volta e que não vira loteamento, que não vira nada e que está ali só valorizando dentro da cidade, né? Então nós temos que ter política para trás e nós temos que ter política para frente. Na verdade, nós temos que chegar num ponto em que o patrimônio do município consiga saber quem são os proprietários de tudo quanto é área no município de Pelotas. Não é? Para que a gente possa estar sempre planejando, sempre organizando, né? Sempre fiscalizando, para que isso não venha mais a acontecer. Só que isso é a história do município de Pelotas que vai ser construído, está sendo construído e vai ser construído ao longo de décadas, né? Ao longo dos anos. Né? Por isso é a preocupação do nosso mandato. Nosso mandato tem essa preocupação através desse informativo, através do folder da regularização fundiária, como diz o Paulo. Nosso mandato tem essa preocupação de regularizar essa situação da questão passada, né? Através de parcerias com os outros poderes, parceria com a Defensoria Pública, o poder público regularizar as áreas públicas e, junto com essas parcerias, poder adiantar, regularizar essas outras áreas particulares e planejar, fazer um planejamento para que novos planos habitacionais, no programa Minha Casa, que o maior número de famílias que realmente necessitam sejam atendidas, sejam beneficiadas, contempladas dentro com a sua moradia. Agora tem casos que dá para transferir, mas tem outros que não tem o que fazer, né? Lá tem um loteamento com grande número de moradias, e aí tem casos que para transferir um grande número de pessoas se complicaria. A política sempre é manter as pessoas onde elas estão. Esse é o princípio da coisa. Né? Só em último caso que se procura remover as pessoas, numa área que realmente Agora, é importante possível, que vocês né? ressaltaram é que as próprias comunidades elas podem se organizar para construírem essas alternativas por meio daquelas entidades que representam, que são representativas, né, para que, junto do poder público, possam de alguma forma auxiliá-lo também. Né? O que nós temos visto assim, ó? Esse é um tema gostoso, a gente fica conversando toda manhã, né, Paulo? Com certeza. E Edson, é o seguinte, ó, nós temos as áreas públicas, nós temos as áreas particulares que foram feitos, os loteamentos faltosos, e tem as áreas de risco. E essas áreas de risco que são feitos outros loteamentos para deslocamento pessoal daquelas áreas de risco para esses novos loteamentos. Se aquelas áreas de risco, novos moradores vão para lá, habitam lá, tá mal, tem que fiscalizar. Ou se alguém ganhou aquela moradia no outro loteamento e retornou para a área de risco, tá mal também. Então, são fiscalizações. Importante. Está numa área de risco. Até para citar como exemplo, foi constatado isso lá nos moradores que foram retirados das margens do chamado Braço Morto do canal Santa Bárbara, atrás da Travessa Nossa Senhora de Lourdes. Alguns moradores que foram retirados, até porque o município não sei quanto tempo não consegue nem limpar o canal. O canal está numa situação terrível. Os moradores foram retirados, alguns estão vendendo as casas lá do Barão de Mauá para onde foram transferidos e retornando. Ou tem casos de moradores de outras regiões que estão voltando, que passaram a ocupar as residências que foram abandonadas. O que houve? O município deslocou as pessoas, não limpou a área, não retirou o que ficou, né, os destroços que ficaram em relação às casas que estavam construídas, e o problema está voltando a acontecer. Esse é o problema urbanístico da nossa cidade. Esse é um problema urbano. Ela se confunde com outros problemas. O problema da pobreza, falta de renda. Muita gente fez renda nesse município através da venda de terreno público e de áreas privadas que foram vendidas. Assim como foi trocado por voto político nas eleições, muita gente ocupou para trocar por voto, para fazer política, também muita gente vendeu áreas irregulares, ganhou dinheiro. Existe isso aí, né? Existe o grileiro, aqui na nossa cidade existe essa cultura.
existe essa mistura, o cara tem problema de moradia, mas o cara também tem problema de renda. Então ele faz do lote a possibilidade de oferir renda. E o município distribuiu muito lote ao longo do tempo. Se tu olhar, a quantidade de lote que o município produziu de terra, que virou, acabou virando renda. Eu nasci no bairro Nossa Senhora de Fátima, na rua José de Alencar, que era quase a última rua antes do Navegantes. O Navegantes não existia. Navegantes 1, Navegantes 2, Mário Meneghetti, nada disso existia. E o que eu vi ao longo da minha vida, Edson? Que os moradores mais pobres que moravam na José de Alencar, no Fátima, quando saiu o Navegantes, foram morar no Navegantes. Venderam no Fátima, foram morar no Navegantes. Aí quando saiu Dunas, os moradores do Navegantes, eu encontrei morando no Dunas. E depois quando saiu o Getúlio, aquele mesmo morador está morando lá no Getúlio. Ou seja, as pessoas foram indo cada vez por um processo de valorização da terra e de necessidade de renda, cada vez sendo expulso para mais longe. E às vezes isso é uma migração de problemas sociais também, né? Ah, sim. Sim, sim. Então, a problemática da habitação ela não pode ser vista ela só como ela. Existem outros problemas. É uma cadeia. É uma cadeia, né? É uma que cadeia. foi empurrando e que criou uma cultura. E que tem grileiro aqui na cidade. Tem gente que ocupa para vender, que descobre que o Edson não existe mais, ou que está na Argentina, ou que não se interessa mais pela área, ou até o próprio proprietário de área. Eu já vi proprietário de área aqui nessa cidade promover um loteamento só no papel. Olha aqui, o teu lote é aqui, marca uns marquinhos aqui, tu me dá um dinheirinho aqui, tá resolvido. E passa o problema para quem? Para os vereadores, para o prefeito, se virem. Quantos loteamentos foram feitos assim nessa cidade, né? Áreas que simplesmente foram demarcadas, mas quando eu chegava lá, estava o povo no meio do campo. Sem água, sem energia elétrica, Sem nada, sem rua. Né? E a Lei 6766 diz que, na falta do loteador, muitas vezes o doutor Charqueiro me disse, na falta do loteador, Paulo, a prefeitura é responsável, porque ela tem poder de polícia sobre a cidade. Então ninguém pode fazer nada nessa cidade sem autorização e licença do município. Se o município não fez, porque não exerceu o seu poder de polícia, portanto é culpado também. Várias vezes eu escutei isso enquanto secretário de Loteador, o Paulo está falando, aquele loteador faltoso não fez a abertura de rua, não fez a pavimentação, não tem o esgoto, não tem a água. Quem vai responsável ser o poder público. Vai ter que fazer coleta de resíduos, outros serviços públicos. Mas esse momento eu quero aproveitar para mais uma vez divulgar a nossa cartilha da regularização fundiária, no sentido de que... Sua casa legalizada, seu bairro estruturado. Estruturado o bairro, estruturação do bairro. E queremos que a comunidade procure o nosso gabinete, nós estamos à disposição e vamos estudar caso a caso, loteamento a loteamento. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, mas tem a forma de regularizar. Todos têm uma forma de regularizar. Então tem as áreas públicas, as áreas particulares e as áreas de risco. Nós queremos tratar com essas áreas públicas, áreas particulares. E vamos chegar também em todas as áreas. Mas esse é um instrumento. E que era o Paulo, através do nosso gabinete, aquele trabalho que tu fizeste também como vereador nessa casa, né, serviu de ensinamento também para nós, possamos também fazer esse trabalho junto com a comunidade. Então o nosso mandato tem essa preocupação com esse tema e divulgar e esclarecer. Muitas vezes falta esclarecimento para a comunidade. É verdade. Esclarecimento, assim, esclarecer os instrumentos jurídicos, quais são os caminhos, fazer esclarecimento. Às vezes as pessoas, estando esclarecidas dos seus direitos, elas saem mais tranquilas, saem com segurança. E é isso que é o nosso papel. Perfeito. Paulo Opa. Dizer o seguinte, né? O Toninho aqui na Câmara de Vereadores, ele dá continuidade a uma coisa que é comum a mim e a ele, né? Que nos sensibilizamos por esse tema, né? Ele, a vida toda profissional, a vida política dele, tem uma sensibilidade ligada a essa área, a mesma que eu também continuo tendo, né? Então eu vejo no Toninho uma continuidade desse trabalho, alguém que está segurando essa bandeira, que está tocando mais para frente, até porque a vida continua, a gente vai passando por ela, mas as lutas têm que continuar, né? E o Toninho tem esse significado dentro da Câmara de Vereadores, né? Tem um pouco daquilo que era a nossa luta na Frente Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana, de termos vereadores
que olhem não só para baixo, para a valeta, para o mosquito, que são coisas importantes que tem que ser resolvidas, mas que olhem para frente, levantem a cabeça e olhem, tá, mas para onde que nós vamos, não é? Olhe para trás, olhe para frente. Então, o Toninho tem esse significado na Câmara, por isso que quando ele me convida, eu venho aqui, porque eu também apoio a ele e apoio esse trabalho. Até porque os dois são conhecedores do tema também. Claro, exatamente, temos conhecimento, até profissional. É verdade. Paulo, muito obrigado pela presença, arquiteto, ex-vereador, primeiro secretário de habitação do município de Pelotas, né? A secretaria foi criada para agilizar, pena que nesse momento ela virou um departamento. Eu acho que muita coisa pode estar sendo agilizada, até porque a demanda ficou grande, né, de uma única secretaria, mas é a visão de cada administração. Então, obrigado pela presença, sempre um prazer te receber, Paulo. Obrigado. Vereador Antônio Pérez, obrigado pela presença também. Obrigado mais uma vez por esse espaço. Câmara Debate fica por aqui, nós retornaremos um novo tema na nossa programação aqui na TV Câmara. Um abraço e até lá.